Pronto, a aula já está sendo gravada. Eu vou estar permitindo a entrada de algumas pessoas, à medida que elas vão entrando. Já estão entrando. E aí, qual a ideia da aula de hoje? A gente resolver algumas questões parecidas com a atividade e outras não. Repara só aqui, eu vou abrir aqui a apostila da gente. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Aqui. Vamos pegar aqui alguma atividade. Ó, exercícios resolvidos. Tá vendo onde tem exercícios resolvidos? Aí tem aí a questão 1. Dada a função f de r em r, definida como y igual a 3x mais 9, encontre os valores. Eu vou fazer, por exemplo, a letra D. A gente tem uma noção como é que faz, tá? Que ela é a mais difícil. Mas aí eu tento fazer a letra D, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho dessa questão e vou colar lá no... Pronto, aqui, ó. Deixa eu aceitar aqui, alguém que acabou de pedir para entrar. Cadê? Sumiu. Deve aparecer já já. Então, aqui. Colocando aqui no quadro. Aqui ela. Questãozinha aqui. Ops. Danado. Não era isso que eu queria. Ó, aí eu vou colocar a questãozinha aqui. Eu vou ver se eu deixo ela maiorzinha, né? Para a gente enxergar melhor. Então, dá para ver aí, pessoal, a questão? Dá. Estão vendo? Pronto. Ó, vamos tentar fazer essa questão da letra D. Tá vendo? Deixa eu ver aqui se há alguém para aceitar. Por hora não. Pronto. Aí tá aqui a função. A função que a gente está tratando é essa. Y é igual a 3x mais 9. É simples, pessoal. Ó, a gente quer, no caso, nós queremos essa letra D aqui, ó. Certo? O que é que a gente vai fazer? Nós sabemos que y é igual a 3x mais 9. Deixa eu ver aqui quem está. Pronto. Então, a gente sabe que a função é y igual a 3x mais 9. Eu quero a letra D. Para eu calcular a letra D, eu preciso primeiro, olha só, gente, eu preciso primeiro de saber quem é f de 0, que eu não sei quem é. Eu preciso saber quem é f de 0, que eu não sei quem é. Eu preciso de saber quem é f de 1. E eu preciso saber quem é f de menos 1. Tá? Mas quem são todos esses f's? Vocês se lembram que o f de x, ele é a mesma coisa de y? Pronto, ó, eu vou começar a calcular o f de 0 primeiro, tá? Então, vai ser assim, ó. Eu vou colocar aqui para o lado e vou fazer a continha aqui. Ó. Vou colocar assim, ó. Para x igual a 0. Eu não posso chamar a função de f de x. Eu estou dizendo aqui que meu x é 0. Então, é simples, ó. Minha função não é essa? Veja que a minha função é y igual a 3x mais 9. Então, y vai ser igual a 3 vezes 0 mais 9. Y vai ser igual, olha só, 3 vezes 0 é 0, né, gente? Vai ficar 0 mais 9. 0 mais 9. E 0 mais 9 é 9. Olha só. Então, eu já sei quem é f de 0. Eu já sei quem é f de 0. Esse f de 0 aqui, eu acabei de calcular. Opa. Eu acabei de calcular esse f de 0. Agora eu sei quem é o f de 0, tá? O f de 0 é 9. Vamos guardando esses resultados aí, tá? Vamos guardando os resultados. Pronto. Eu desejo agora saber quem é f de 1. No lugar do x eu ponho 1.
e vai embora. Veja como é fácil. De cabeça dá para perceber que é 12, gente, ó. 3 vezes 1 é 3, 3 mais 9, 12. Vamos olhar aqui? Calma, que eu botei para x igual a 0, né? Vamos fazer agora para x, olha só, para x igual a 1. Semelhante ao que a gente fez ali para o zero, tá? Vou botar aqui o seguinte, ó. Y vai ser igual a 3x mais 9. Y vai ser igual a 3 vezes 1 mais 9. Y vai ser igual, 3 vezes 1 é 3, 3 mais 9. E a gente sabe que 3 mais 9 é 12. Y é igual a 12. Olha só, eu já sei disso. Então, eu chego aqui, ó. Eu já sei quem é meu f de 1. Eu sei que meu f de 1 é 12. Agora, eu vou calcular quem é meu f de menos 1. Mesmo processo, tá? Mesmo processo. Mesmo processo. Para x igual a menos 1. Vocês cuidado com o número negativo, tá? Como eu sei, como nós sabemos que a função é essa daqui, ó, 3x mais 9, no lugar do x, eu vou colocar o número menos 1. Como ele é negativo, gente, eu vou colocar ele dentro de parênteses, tá vendo? Então, fica assim, ó. Tem umas contas ali do lado que eu nem tinha visto antes. Então, ele vai ficar assim, ó. Y é igual, ó, mais vezes menos é menos. 3 vezes 1 é 3. Menos 3, que foi o resultado dessa operação, mais 9. Menos 3 mais 9. Sinais diferentes, nós subtraímos. 3 menos 9 é 6, né? E dá o sinal do maior número. E o maior número aqui, gente, é positivo. Logo, y é igual a 6 quando x for menos 1. Aí eu chego aqui, ó, lá na minha função. Quem é f de menos 1? Poxa, agora eu já sei quem é f de menos 1. E o valor de f de menos 1 é 6. Chego aqui e coloco 6, ó. Vou colocar ela aqui para o lado. Vou dar um zoom aqui nesse rapaz, que é a letra D que a gente quer, ó. Tá? Que é uma letra que praticamente ela resume as outras três. Perceberam? Aí eu vou chegar aqui na letra D e vou começar a resolver ela. Só colocar nos lugares. Vou usar aqui a caneta azul. Pronto, ó. Resolver aqui a letra D. A letra D, diminuir aqui um pouco o zoom. A letra D, ele faz o seguinte. Ele dá essa expressão, f de 0. Ele dá essa expressão, f de 0 mais f de 1 dividido por f de menos 1. Ah, gente, pensa bem. Quem é f de 0? 9, não é? Olha só, quem é f de 0? F de 0 é 9. No lugar desse f de 0 aqui, eu vou colocar o 9. Essa expressão vai ser igual. F de 0, eu sei que essa expressão aqui, eu sei que essa expressão aqui é 9. Essa expressão aqui é 9. Ah, Maria, 9 não está saindo. É 9. A canetinha não está... Dá para perceber que é um 9 aí? Deixa eu melhorar. Ó, esse f de 0 aqui é 9. Então, no lugar desse f de 0 aqui, eu vou botar 9. Mas, quem é f de 1? F de 1 é 12, ó. Tá? F de 1 é 12. Eu sei que esse rapaz aqui
eu sei que esse rapaz aqui é 12. Então, no lugar de f de 1, eu coloco 12. Traço, ó, dividido por f de menos 1. E eu sei que f de menos 1 é 6. Então, eu venho aqui embaixo, ó, eu sei que esse cara é 6. Olha aqui o resultado que a gente calculou, né? Ele é 6. Aí eu vou e coloco 6 aqui, ó, certo? Passando para cá. Então, isto quer dizer que esse cara aqui vai ser igual 9 mais 12, 21, né, gente? 9 mais 12, 21, sobre 6. Essa é a resposta. Professor, precisa de dividir? Nesse caso aqui, a gente precisa de simplificar. Observem bem que 21 dá para dividir por 3. E 6 dá para dividir também por 3. Então, a gente faz assim, ó. A gente divide esse 21 por 3, que é para deixar na forma mais simplificada que tem. Tá? A gente vai dividir ele aqui por 3 e aqui também por 3. Então, esse cara vai ficar, ó, 21 dividido por 3, 7. 6 dividido por 3, 2. Olha que legal. 6 dividido por 3 é 2. Olha aqui a respostinha desse rapaz. Resumindo aqui a ópera. Vai ficar assim. A resposta está lá, é aquela, né? A resposta é aquela. Vai ficar assim. Deixa eu só reescrever aqui para ficar bonitinho. Reescrevendo aqui a função, né? Ó, f de 0 mais f de 1 sobre f de menos 1 é igual a 7 sobre 2. Se você quiser dividir esse número, quanto é R$7 dividido para 2 pessoas? Não é R$3,50? Se você quiser, você pode deixar a resposta também dessa forma aqui, ó. Se você quiser, né? Se você quiser, você pode deixar ela dessa forma. F de 0 mais F de 1 dividido por F de menos 1 é igual a 3,5. Vamos priorizar as frações, tá? Mais na frente eu explico por quê. Mas tanto faz. Professor, eu quero outra resposta. Eu quero essa resposta. Eu quero uma resposta parecida com essa aqui, dessa forma aqui, ó. Não tem problema, tá? Você também pode responder dessa outra forma aqui, certo? Ó. Porque 7 sobre 2 é a mesma coisa de 3,5. Deu para entender, pessoal, essa questão? Então, ó, chega aqui. Eu sei que esse rapaz é igual. Esse rapazinho aqui. Ele é igual a 7 sobre 2. Tudo bem, por enquanto? Eu vou limpar aqui a tela para a gente resolver. Oi. Aqui a minha tem a questão E. Oi? Aqui na minha tem até a questão E. Né? Ele tá fazendo da apostila, não é da atividade. Não é da atividade, não. Eu estou fazendo uma parecida para vocês verem como é e fazerem a de vocês, entendeu? Ah, tá. Agora entendi como é que faz. Eu vou limpar aqui a tela. Eu limpei a tela toda. Porque aquela dali é a vez de vocês. Eu preciso de saber se vocês entenderam direitinho, sabe? Tentem fazer e tentem enviar essa atividade. O importante nesse momento é a gente participar e compreender. A gente vai entender isso aqui. Agora a gente vai entender se vocês se prontificarem a fazer. É impossível o monge subir na montanha se ele não começar a caminhar. Não é verdade? A gente precisa de iniciar a nossa caminhada, senão a gente não chega a lugar nenhum.
Pronto, a gente resolveu essa questãozinha aqui da letra D. Se vocês quiserem ver na própria atividade em PDF, vem a resolução, ó. Tá vendo? Vem a resolução dela. Vamos dar uma olhada aqui na próxima questão como é. Ele agora quer o contrário, ele quer o valor de y, olha só para essa questão aqui, ele quer o valor de y quando você dá um valor para x. Essa letra A aqui, ela é trivial, ela é basicamente, a forma de fazer a letra A é basicamente igual à forma de fazer a letra B. Vamos tentar fazer a letra B? Fazendo a letra B, a gente sabe fazer qualquer outra questão semelhante, tá? A gente sabe fazer qualquer outra questão semelhante. Eu vou pegar ela aqui, vou colocar ela lá aqui no quadro. Ups. Eu vou diminuir aqui um pouco o zoom. Ela é muito simples. Ó, gente, esse rapazinho aqui que a gente está vendo, olha só. Esse carinha aqui é o que a gente chama de lei de formação. É a lei de formação. Se lembrem que toda função do primeiro grau é escrita como y sendo igual a ax mais b. Vocês, então, percebam que o nosso a aqui nessa função é menos 5 e o nosso b é 15. Nós queremos fazer a letra B, certo? Bacana. Então, qual é a nossa função? Y é igual a menos 5x mais 15. É uma função decrescente, né, gente? Ó, eu quero x agora. Na atividade anterior, nós dávamos um valor para x e encontrávamos o y. Agora é o contrário. Nós damos o y e aí vocês encontram o x, tá bom? Repare que ele quer saber quem é x quando o y é igual a 1. Então, no lugar desse y aqui, ó, você vai botar 1. Ó. 1 é igual a menos 5x mais 15. Para gerar pouca dúvida, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a expressão todinha, botar para cá, botar para esse lado. Acho que pode fazer isso, ó. Menos 5x mais 15 é igual a 1. Ó, coloca esse 15 aqui para o outro lado. Menos 5x vai ser igual a 1. Deixa eu aceitar aqui, professor. Ó, menos 5x é igual a 1. O 1 que já está desse lado. Esse 5 vai passar para o outro lado da igualdade, não vai? Ele vai mudar o sinal. Ele vai, ó, gente, negativo. Olha só. Continuando, nós teremos menos 5x, que vai ser igual. Ó, sinais diferentes. Nunca esqueçam disso, gente. Sinais diferentes, subtrai. Quanto é 15 menos 1? 14. Tá. O sinal, o maior número é quem? É 1 ou é 15? O maior número é 15. Qual o sinal que está acompanhando 15? O menos, né? Então, o 14 vai ser negativo. Ué, cadê? Então, o 14 vai ser negativo, certo? Olha, uma coisa interessante aqui. Quando o número que carrega a letra... Olha aqui. Quando o número que carrega a letra, ele for negativo, vocês mudam os sinais, tá bom? Ó, essa expressão aqui, presta só atenção nessa expressão aqui, tá? Olha só essa expressão aqui. Ela não é só formada de dois membros. Você tem uma igualdade, você tem um cara desse lado e um cara desse lado, não é? Quando você só tiver dois termos, um aqui e outro aqui, de boa, você troca o sinal. Se o número que carrega a letra X vier negativo. Então, como ele está negativo, você vai fazer o seguinte, ó, você vai trocar o sinal. Quem é negativo fica positivo
quem é positivo fica negativo, mas acontece que os dois são negativos. Então, os dois vão ficar positivos. Olha só, teremos 5x igual a 14, deixa x sozinho, o 14 já está desse lado, permanece, e o 5 vai para baixo. Tá bom? Olha só quem é o valor de x. 14 sobre 5. Professor, neste caso aí, dá para simplificar? Não, pessoal, nesse caso não dá para simplificar, porque, veja, ó, quem é 14? 14 é a mesma coisa de 7 vezes 2. E 5? Poxa vida, 5 é a mesma coisa de 5 vezes 1. O número 5 é o que nós chamamos de número primo. Os números primos só têm 2 divisores, eles mesmos e 1. Então, ó, 14, eu não encontro um número que seja divisível. Eu não encontro um número que dê para dividir 14 e 5 ao mesmo tempo. Então, a gente pode deixar em forma de fração. Tá bom? Então, o valor de x aí é igual a 14 sobre 5. Sobre essa expressão aqui que eu estava falando agora há pouco. Por que é que a gente muda o sinal? Veja bem, por uma questão bem simples. Eu vou colocar aqui do lado, eu vou botar novamente aquela expressão, a expressão é menos 5x e menos 14, né? Olha só, eu vou colocar ela aqui de novo, só que numa cor preta. Menos 5x, que é igual a menos 14. Ela não estava assim? Aí eu não pedi para trocar o sinal quando o número que carrega a letra vinha negativo? Professor, e se fosse assim, eu trocava o sinal? Não, porque o número que está com a letra, ó, o número 5, que está com a letra, ele não está negativo. E se ele fosse assim? Aí você trocava. Ia ficar aqui 5x positivo e lá do outro lado, menos 14. Você mudaria o sinal, tá? Mas não tá. Ele tá de outra forma. Ele tá dessa forma aqui. Tem horas que engana. Ele tá dessa forma aqui, tá? Então, o que é que ocorre? Imaginemos que nós queiramos resolver essa equação do jeito que ela está aqui. Não tem problema. Você vai deixar o x sozinho. Lá do outro lado já tem menos 14. Você deixa ele lá no lugar dele. E o número que carrega a letra vem para baixo. Só que ele vem com o sinal. O que é que reza a matemática? Os jogos de sinais diz o seguinte: menos dividido por menos, quem é, gente? Mais. Portanto, irá ficar 14 sobre 5. Ó, é essa resposta aqui que vai ficar, ó, 14 sobre 5. De novo, ó, menos dividido por menos é mais. Menos vezes menos é mais. Menos vezes mais é menos. Vamos aqui dar uma relembrada nos jogos de sinais. Vamos dar uma lembrada. Olha só, jogo de sinal é o seguinte, multiplicação, tá? Menos vezes menos é igual a mais. Menos, ai meu Deus, menos vezes mais é menos. O mesmo ocorre com a divisão. Certo? O mesmo ocorre com a divisão. Repara a divisão. Menos dividido por menos é mais. E menos dividido por mais é menos. Ou mais dividido por menos também é menos. Então, a gente tem que lembrar desses macetezinhos aí. Voltando lá na atividade,
Voltando lá na atividade, a gente percebe aqui, ó, com a resposta é 14 sobre 5. Vamos pegar, então. Opa! A questão 3. A questão 3 é um pouco mais simples. Vamos tentar fazer ela. Olha só, ele já está dizendo aqui que a resposta é a letra D. E eu vou explicar direitinho por que é que a resposta é a letra D. Ela é uma questão simples. Aqui é a típica questão que muitas vezes cai em vestibulares, sabe? Aquela questão seca, em vestibulares fechados, que é aquela questão um pouco mais seca. Tá aqui, ó. Tá aí o gráfico. Olha só os gráficos aqui. Ó, dados os gráficos a seguir, marque a alternativa correta. Nós temos esse gráfico 1 e o gráfico 2. Pessoal, esse gráfico 1, essa reta vermelha aqui, ela está subindo? Ela está descendo? Percebam que essa reta vermelha aqui, ela nem está subindo e nem ela está descendo. Então, ela não é crescente. Quando é que a gente diz que a função é crescente? A gente diz que a função é crescente quando ela faz isso, né? Ó, ela sobe. E nós dizemos que a função ela é decrescente quando o que ocorre com a função? Quando ela desce. Ó, isso aqui é decrescente. E isso aqui é crescente. Como esse camarada aqui, ele nem sobe, ele nem desce, ele é constante. É uma função que a gente chama de função constante, tá bom? E esse cara aqui, observem como uma reta vai para baixo. Ele é decrescente. Temos aqui na letra A, o gráfico 1, que é esse gráfico aqui, é de uma função linear. Não é de uma função linear. Como é o gráfico de uma função linear? Olha só, vamos dar uma lembradinha aqui. Como é que é o gráfico de uma função linear? O gráfico de uma função linear, ele é assim, gente, ó. Aqui você tem o eixo, né? Aqui nós temos o x, aqui nós temos o y. A função é linear se ela passa no meio. Essa daqui é linear. Essa função é linear. Quando ela passa no meio. Se ela passar no meio, ela é linear. Tá, professor. E se ela não passar no meio, aí ela tem os outros tipos de função, né? Essa função aqui que eu vou fazer agora. Ó. E essa função aqui, olha só, ela nem sobe nem desce. Essa função aqui, ela é constante. Ela é uma função constante. O próprio nome já está dizendo, é constante. Constantemente ela é a mesma coisa. Tá? Linear é quando passa pelo meio. Quando a função ela não passa pelo meio e ela nem é uma reta assim, aí nós chamamos de função afim. Nós temos o outro tipo, né? A função, ela pode ser, então, assim. Ela é decrescente aqui. Aqui é uma função afim. Na verdade, todas são funções afim. Só que essa daqui... Cadê a pessoa? Esperar um pouquinho para ver se aparece de novo, né? Tem alguém tentando entrar e não está conseguindo. Eu vou esperar. Eu vou voltar. Essa daqui é uma função afim, tá? Por que ela é uma função afim? Porque ela corta os dois eixos. Ela corta aqui e aqui, tá? Ela tanto corta no X como no Y. Olha. Ela corta nos dois valores. Essa daqui, ela só corta no Y, e essa daqui, ela corta no meio. Professor, mas tem um tipo de reta que você não falou. E se acontecer, da reta vir assim, olha só.
Muita calma nessa hora. Não é uma função. Tá? O que é necessário para que uma função seja considerada uma função? Você me dá um valor para x, isso aqui é a reta x, tá? Você me dá um número aqui em x, digamos 1. Eu tenho que ter alguém aqui em y. Só que esse camarada aqui, ó, não tem ninguém ligando com y. Ele não depende de y. Uma função, as duas variáveis y e x, elas são dependentes uma da outra, tá? Y e x. Elas dependem uma da outra. Então, esse camarada aqui, ele não é uma função. Então, voltando aqui a esse rapaz, que é uma questão relativamente fácil, desde que a gente conheça os termos, né? Ó, ela é facinha. Pronto. O gráfico 1 é de uma função linear. Lógico que não. Nós acabamos de ver que para a função ser linear, para que a função seja linear, ela precisa passar pelo meio, né? Ela não é linear. Ambos os gráficos são crescentes. Não. Esse camarada aqui nem cresce nem desce. Em um, temos A igual a 0. E Y igual a B. Verdade, gente. Essa função aqui, Y é igual a B. Suponha que esse pontozinho aqui, ó, seja 2. Então, essa função é y igual a 2. Quem é o valor de A? É 0. Como eu não coloquei número nenhum aqui, a gente chama de B. Lembrando por que isso acontece? Porque toda função do primeiro grau ela é escrita assim, ax mais b. Se lembram? Então, veja, ó, qual é nessa função aqui, quem é o número que está acompanhando do x? Ninguém. Se ninguém está acompanhando o x, pessoal, é porque, na verdade, esse número seria o 0. É como se eu estivesse escrevendo ela assim, ó. Y é igual a 0 vezes x mais b. É como se eu estivesse escrevendo assim. Olha só. Então, nesse caso aqui, quem é 0 vezes x? É 0. E 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa. Esse b é qualquer número. No nosso exemplo aqui, eu imaginei que fosse um 2. Mas poderia ser 2, 3, 4, 5, qualquer número positivo, que ele está acima do x. Então, essa primeira parte aqui é verdadeira. E em 2, esse rapaz aqui, A é maior que 0. Mentira! A não é maior que 0 aqui. A maior que 0, a função ela é crescente. E a função crescente, ela é baixo. A função crescente seria para cima. Então, esse rapazinho aqui, ó, também é falso. Esse cara é falso. Vamos para a letra D. Em 1, aqui, temos A igual a 0, beleza. E Y igual a B, beleza. E em 2, esse rapaz aqui, A é menor que 0, verdade. E Y é igual a x mais b. E Y é igual a x mais b. Poxa, o item D e o item E saíram exatamente iguais, não foi? Ó? Eu percebi isso. Foi. Poxa vida, Eu saíram já Dessas alternativas que estão aqui, tá, gente? A alternativa correta é uma dessas duas aqui, tá? Eu disse uma dessas duas porque as duas são a mesma coisa. Eu acabei errando isso na apostila e não percebi, tá? Pode ser a letra E ou pode ser a letra D, tá? Pode ser esse rapazinho aqui
ou pode ser esse rapazinho aqui, porque eles são exatamente iguais. Para essa questão ela ficar totalmente correta, eu deveria ter escrito assim também. I em 2, A menor que zero. Ele já está dizendo que A é menor que zero. Beleza, ele está dando alguém para A. Mas ele não disse quem era B. Eu deveria ter dito assim, ó, A menor que zero, com B não nulo, ou com B diferente de zero, e Y igual a X mais B. Aí ela estaria totalmente completa. Mas se essa questão caísse em um concurso, em um vestibular, em algo desse tipo, das alternativas que estão aqui, a mais correta é a D ou a E. E se vocês quisessem na frente, vocês poderiam entrar com algum recurso. Né? Ah, mas aqui a questão não está totalmente explicada. Tudo bem, realmente faltou esse detalhe. Mas das que estão aqui, essas duas são corretas, tá? De repente, quando vocês forem fazer algum concurso público, ocorre muito esse tipo de problema, gente. A matemática ela é muito precisa, ela é muito rigorosa. Embora essa afirmação esteja correta, ela está faltando alguns elementos para deixá-la mais completa, tá? A banca poderia negar seu pedido porque ela poderia dizer o seguinte, mas das alternativas que tem lá, a alternativa seria essa, né? Mas caberia um recurso sim, viu? Então, já vão prestando atenção como as questões se dão, porque, de repente, até se o professor cometeu um erro desse, você pode ter propriedade de chegar nele e dizer, professor, eu vou entrar com recurso nessa questão, vem cá. Isso aqui não poderia ser assim, assim, assim? Aí eu vou dizer, poxa, é verdade, tá? Então, vejam, essa questãozinha aqui foi embora. Ela foi embora, é uma questãozinha simples. Vamos ver se a gente pega outra aqui. Aí a gente vai começar a avançar em questões um pouco mais complicadas. Olha só para essa questão aqui. Gente, presta muito bem atenção nessa questão. Esse tipo de questão aqui são os tipos de questão que os alunos mais têm dificuldades, tá? No segundo ano, por exemplo, eu passei muito tempo dando aulas de física. Eu vou colar essa questão aqui, tá? No segundo ano, o pessoal vê um assunto chamado termologia, mais precisamente termometria. Aí vocês estudam sobre o comportamento das temperaturas em relação às medidas, às unidades de medida. Como é que a gente mede essas temperaturas, tá? Graus Celsius, Fahrenheit. E muitas vezes caem uns gráficos desse lá. Só que esses gráficos caem como uma reta dessa daqui. Aí o aluno não sabe fazer, o aluno não sabe dizer qual é a função, qual é a fórmula que calcula a temperatura, sabe? Então, ele não sabe informar, ele não sabe dizer, olhando para o gráfico, porque ele não aprendeu direito o gráfico. É muito importante um gráfico desse daqui, um gráfico de primeiro grau, gente. É muito importante. Então, como é que a gente resolve esse rapaz? Facinho, facinho, facinho. Agora vocês prestem muita atenção, porque a gente vai usar aqui, nessa questão, sistema de equações, né? Que como nós vimos na outra aula, parece que vocês estão um pouco meio esquecidos, né? Como é que faz sistemas de equação? Pois bem, está um pouco esquecido, né? Pois beleza. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, primeira coisa, lembra como é que a função do primeiro grau ela é escrita? Professor, como é que eu sei que aí é uma função do primeiro grau? Aí você chegar e dizer assim para vocês, é uma função do primeiro grau, porque as funções que nós estamos estudando é do primeiro grau. Nossa, isso é uma resposta preguiçosa. Se eu dissesse isso para vocês, olha, essa função aqui é uma função do primeiro grau, porque nós estamos estudando a função do primeiro grau. Não. É uma resposta muito preguiçosa. Essa é uma função de primeiro grau, porque o gráfico dela é uma reta. Nunca se esqueçam disso. Toda função do primeiro grau, gente. Toda função do primeiro grau. Ela é uma reta. Ela é uma reta assim, 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 ou assim, assim e assim. É uma reta. Ou assim.
Só não pode ser assim, tá? Então, vejam que esse gráfico aqui do lado, esse rapaz aqui, ele é uma reta, ó, que está cortando inclinado. Então, é uma função do primeiro grau. Nós já vimos que toda função do primeiro grau é escrita assim. Y é igual a ax mais b. Vocês têm que saber interpretar os pontos. Vejam que a reta, ela está cortando um valor lá em y, que é no ponto 9, e outro valor em x, que é o ponto 3. Pessoal, 3 não é x? Toda função ela tem que ter o par. Você tem que ter o x e você tem que ter o y, certo? Foi isso que eu mostrei, que eu ensinei. Olha, pessoal, para que uma função seja chamada de função, os dois valores eles têm que depender um do outro. Oh, meu Deus, não aparece. Então, toda função toda função, não só a função do primeiro grau, qualquer função, o valor de x depende do valor de y. E o valor de y depende do valor de x. Tá bom? Principalmente em funções que a gente chama de bijetivas, que são um pouco mais tarde, tá? Então, elas têm um valor de dependência. Essas funções, elas têm uma codependência, tá bom? Então, o que é que ocorre? Ó, esse valor de 3 é para x. E quem é o valor de y? Vocês se lembram que na outra aula eu falei que y é como se fosse a altura? É como se fosse a altura. Qual a altura desse 3 aqui, gente? 0. Esse 9 aqui, ele já é a altura. Ele já é a altura. E esse 9 aqui, ele está em cima de quem? De um valor de x. Mas quem é esse valor do meio aqui? 0. É 0. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de A. Eu vou chamar esse cara de ponto A. Vocês podem chamar outro ponto também de A. Tanto faz, tá? Eu vou chamar esse cara de ponto A. E o meu ponto A, como nós vimos na outra aula, os pontos, a gente sempre começa com o valor de x e depois com o valor de y. Reparem que o valor de x aqui é 0. A gente bota aqui, 0. E repare que o valor de y aqui é 9. É porque a caneta que eu estou usando para escrever aqui no quadro, ela está um pouco ruim. É 0 e 9. Esse ponto A, ele é 0 e 9. Agora, observa o outro ponto. Esse ponto aqui, o ponto 3. Eu tenho o valor de x, que é 3. Eu vou chamar esse ponto de B. O meu valor de x, eu sei quem é 3. E o valor de y, qual a altura do 3? É 0. Tá? Então, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Aham. Esses dois pontos já servem. Como Euclides falou, há 2.000 anos, há mais de 2.000 anos, né? 2.000 anos atrás, mais que isso, viu? Euclides falou que por uma reta, por um ponto, passam infinitas retas, mas por 2 pontos, passam apenas uma reta. E o que eu tenho aqui são 2 pontos, que são suficientes para eu encontrar essa reta, para eu encontrar essa leizinha aqui. Eu estou fazendo, como nós temos alternativas, existe uma forma mais fácil de chegar até esse cara. Mas imagine que essa questão ela seja aberta, ela não tenha alternativas. Então, a gente faz assim, tá? Beleza. Eu já tenho o ponto A, eu já tenho o ponto B. Eu vou colocar eles aqui do lado, para eu não esquecer. O ponto A é 0 e 9. E o ponto B é 3 e 0. Beleza. Outra coisa que vai contar a nosso favor. Vocês se lembram que o valor de B sempre passa no Y? Eu já posso garantir isso aqui, ó. Eu já posso garantir, só olhando para o gráfico, eu já posso garantir isso aqui. Que Y vai ser igual a x mais
9. Eu já posso garantir isso aqui. Só olhando para o gráfico. Por quê? Porque eu sei que essa reta aqui, quando ela corta em Y, que é o caso aqui, esse 9 está cortando em Y, quando isso acontece, o valor de B é sempre o valor de Y. Vamos mostrar isso aqui na íntegra. Vamos fingir que a gente não sabe disso, tá? Vamos fingir que nós não sabemos disso. Nós sabemos, mas vamos fingir que nós não sabemos. Então, como é que a gente faz? Assim, nós vamos fazer assim, tá? Eu vou calcular cada um dos pontos. Simples. Pronto, vamos começar. Agora vai começar um negócio interessante. Esse é o X, esse é o Y. Tua função não é essa? Quem é o seu Y para o ponto A? Não é 9? No lugar desse Y aqui, ó, gente, vocês têm Y é igual a X mais B. Olhando para o ponto. Olhando para o ponto. Olhando aí para o ponto. Quem é Y? Y é 9. No lugar de Y, você põe 9. Quem é o valor de X? 0. O valor de X é 0. Exato? Então, no lugar de X, você vai botar 0. A vezes 0 mais B. Olha, quando a reta cortar lá, quando eu der para vocês o ponto lá na reta Y, vocês já podem sair desse cálculo aqui. Você já é um cálculo a menos. Então, percebam que vai ficar 9 igual A vezes 0 é 0, né? Você corta, vai ser igual a B. Ou seja, B é igual a 9. Repare que isso daqui já aumenta, como a questão é de alternativa, você tem que fazer o cálculo. Por alternativas tem o 9, tá vendo? Agora, gente, tem duas questões aqui que dá para a gente eliminar de cara, não tem? Quais são as duas alternativas aqui que a gente pode eliminar de cara? A e D. Você olha assim. Qual? A e D, não? Exatamente. Por quê? Porque são positivas, primeiro A. Perfeito. Porque são positivos. E aqui está negativo, né? Está para baixo. Perfeito. A nossa dúvida agora é em relação a esse rapaz aqui. A um desses dois. Então, vamos lá. A gente já sabe quem é B. B é 9. Nada de surpreendente. Nós já sabíamos disso, né? Continuemos. Aí eu vou pegar outro ponto agora. Vou pegar o ponto B, que é 3 e 0. É a mesma história, tá? Ó, vou escrever aqui, para B, o valor de B é 3 e 0. E a minha função é y igual a x mais B. Tá, mais B. Só que eu já sei quem é B, né, gente? 9. Quem é meu y nesse ponto aqui? Não é 0? Aqui é o valor de x e aqui é o valor de y, tá? Beleza. Olha só. Então, no lugar do meu x, do meu y, eu vou colocar 0. E no lugar do meu x, eu vou colocar 3. Vai ser a vezes 3 mais 9. 0 vai ser igual a 3a mais 9. Então, se você quiser, aqui a gente inverte, né? A gente pode fazer assim. 3a mais 9 é igual a 0. 3a é igual a menos 9. A vai ser igual a menos 9 sobre 3. A vai ser igual. 9 dividido por 3, 3. Menos dividido por mais, menos. Pronto, gente. Sabia que era a letra C. Aí, como a gente sabe que toda função do primeiro grau é escrita assim, né? Eu já tenho o valor de A, que é menos 3, e eu já tenho o valor de B, que é 9.
Olha a danada aí. É esse rapaz. Aí a gente chega aqui na funçãozinha, né? E aí a gente já sabe que o valor dela é a letra C, né? É a letra C. Menos 3x mais 9. Deixa eu conferir aqui isso. Menos 3x mais 9. Gente, quando isso aqui acontecer e a questão for de alternativa, existe um macete, bem rapidinho. Como nós já sabemos de antemão que a letra A e a letra D não podem ser de jeito nenhum, só podem ser a B e a C, você pode fazer o seguinte para saber se está certo. Substitua o X. Esse 3 aqui não é um X? Não é? Esse 3 ele não é um X? Deixa eu mexer aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente não sabe que esse 3 ele representa um X. Substitua o 3 aqui e veja se o resultado dá zero. Por exemplo, na letra B. Menos 9 vezes 3. Você vai fazer menos 9 vezes 3 mais 9. Olha, 9 vezes 3 é 27. Você vai ter menos 27 mais 9. Tem como isso aqui dar zero? Não tem. Então você já descarta esse cara. Por exclusão, você já ia e responderia a letra C, né? Porque você sabe que essa não é e essa não é. Mas eu quero saber se está certo. Faça a mesma coisa. Você supõe, nós estamos supondo, que a letra certa é a C. Y é igual a menos 3x mais 9. Então, quando eu substituir o 3 no lugar do x, o y vai ser zero. Pois bem, menos 3 vezes 3 mais 9. Ó, 3 vezes 3, 9, não é? Não esqueçamos do sinal. E o outro 9. Ora, sinais diferentes, subtrai 9 menos 9. E dá o sinal do maior número. Como eles dois são iguais, né? Zero. Ou seja, negativo e positivo é o mesmo número, eles se cancelam. Y é zero. Certinho. Mas você saber que isso funciona com um ponto só, ainda não é suficiente. Para a nossa questão aqui é suficiente. Mas vamos testar o ponto A, para ver se isso é verdade? Ó, já passamos 9. Então tem tudo para ser verdade. Y é igual a menos 3x mais 9. Y vai ser igual... O meu x tem que ser zero. Ih, rapaz, esse foi o mais fácil, né? Ó, perceba que menos 3 vezes 0 é 0. Y é igual a 9. Certinho. Tá vendo? Bem bacana. A aula já está ficando um pouco longa. E aí, quando a aula fica muito longa, fica ruim para quem não acompanhou tentar acompanhar, né? Então, eu vou voltar aqui para a atividade que eu deixei para entregar na terça. E vamos dar uma olhadinha aqui se tem alguma outra questão que, de repente, vocês não saibam como funciona. Essa questão aqui eu já fiz uma parecida, né? Eu tenho ideia como é que faz. Essa daqui, esboço gráfico, a gente também já tem uma ideia como é que faz. Na aula passada foi toda sobre gráfico. Essa questão aqui eu não falei, vou falar agora. Vou resolver uma questão parecida, que é o ponto de interseção. E a questão 4 é uma questão contextualizada. Como é terça-feira, nós vamos ter um encontro segunda, tá, gente? Então, segunda-feira nós vamos ter outro encontro. É o tempo que vocês me relatam as dúvidas. Ah, professor, eu não fiz essa, eu não entendi essa, eu não entendi aquela. Principalmente nessas questões contextualizadas, tá? No WhatsApp, no Classroom, vão perguntando também, que eu vou responder. Então, eu vou fazer uma questão parecida com a 3. Imagina o seguinte, ó.
Eu vou apagar esse rapaz. O que eu quero fazer é o seguinte, gente, ó. Eu vou abrir aqui o GeoGebra e vou mostrar para vocês qual é a intenção, o que quer dizer, o que quer dizer essa pergunta. Muitas vezes você tem uma função, você tem duas funções plotadas no mesmo gráfico, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Imagina você... Poxa, eu sempre abro nesse cara aqui. Isso aqui ali é uma equação do Covid. Aqui, ó. Imagine duas funções. Ó. Eu vou escrever aqui, ó. Y igual a 3x menos 9. Tá vendo ela aqui passando? Vou diminuir aqui o zoom para que nós possamos ver melhor. E vou botar outra função. Y é igual a 2x menos 10. Está lá embaixo, ficou feio, quero menos 10 não. Deixa eu botar outra aqui. Menos 20. Está caindo lá para... Não, mais 20. Muito em cima. Pronto, é isso aqui que eu quero, ó, para vocês vejam. Estão vendo que essa função aqui é f e essa função aqui g, elas não se encontram em um ponto? Não é nesse rapaz aqui? Não é esse encontro aqui? É justamente isso que eu estou querendo nessa questão. Eu quero saber quem é o ponto de encontro. Ó, encontre o ponto de interseção. O ponto de encontro entre as duas retas das funções. Aí eu dei essa função e eu dei essa função. Esboce o gráfico de ambas as funções no mesmo plano cartesiano. É basicamente o que eu fiz aqui com o GeoGebra. Então, vamos utilizar aqui o quadro. Eu tenho duas funções. Imagine que eu tenho minha f. Imagine que eu tenho minha f de x é igual a 3x mais 9. E eu tenho uma g de x, que é outra função, gente. Para a gente não... Porque, repara só, se eu colocar y igual a fulano, y igual a ciclano, e esses caras aqui não forem iguais, esses y não podem ser iguais. Então, por isso que eu estou dando letras diferentes a eles, tá? Imagine que g de x seja 2x mais 4. Pronto. Olha só, acontece o seguinte, eu vou ter meu plano cartesiano, não vou? Eu sei que as duas funções são crescentes, não é? Olha só, por exemplo, uma função é assim e outra é assim. Suponho, e outra é assim. Esse pontinho aqui não é o ponto de encontro? Repare, esse ponto de encontro tem um valor para x, não tem? E ele tem um valor para y, não tem? Esse valor de x tanto serve para essa, como serve para essa. E esse valor de y tanto serve para essa, como serve para essa. É um ponto em comum. Se é um ponto em comum, é a mesma coisa de eu estar falando assim, pessoal, quem é x para que f de x seja igual a g de x? Esses dois carinhas têm que ser iguais. Ah, meu filho, agora ficou fácil. Ficou fácil. Quem é f de x? F de x é 3x mais 9. Quem é g de x? 2x mais 4. Ó, passou o 2 para cá, vai ficar assim. Vai ficar assim quando o 2 passar para cá. Deixa eu dizer um valor errado. Vai ficar assim. 3x, como o 2 está passando para cá, ele vai vir negativo. Menos 2x, que vai ser igual... Ó, esse 2 passou para cá, tá, pessoal? Esse 4 aqui, ele permanece. Esse 9 que está aqui, vai para o outro lado. Menos 9. Deu para entender aí as passagens?
Basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte: de um lado, eu estou colocando os caras que têm X, e do outro lado, eu estou colocando os caras que não têm X. Então, fica 3x, eu passo esse 2 aqui para cá negativo, e passo esse 9 para lá também negativo, porque muda o sinal. 3x menos 2x é x igual. E 4 menos 9, sinais diferentes, se subtrai e dá o sinal do maior módulo. Olha aí o valor de x. Esse é o valor de x. Professor, eu não entendi muito bem essa passagem. Beleza. Vamos procurar fazer ela aqui do lado, de outra forma, para quem não entendeu. Nós temos essa equação aqui, né? 3x mais 9 é igual a 2x mais 4. Por quê? Porque as duas funções têm que ser iguais. Você faz o seguinte, ó. Vamos fazer devagar. Passa o 2x para cá. Vai ficar 3x mais 9 menos 2x igual a 4. A gente está limpando. De um lado fica só o x, do outro lado os números que não tem x. Pronto. Ó, os valores. Aí agora eu vou pegar o valor que não tem x e jogar para o outro lado. 3x menos 2x. Desse lado só tem caras que tem x. Que é igual a 4, que já está do outro lado. Quando eu for transportar o 9 vem mudando o sinal. Menos 9. Ele muda o sinal, o 9. E 3x menos 2x, sinais diferentes, subtraímos. 3 menos 2 é 1, 1x, né? Que vai ser igual. 4 menos 9 é 5. Como o sinal do maior número é negativo, o sinal negativo está no maior número, que é 9, menos 5. Beleza? Aí foi outra forma de se fazer. Nós achamos quem, gente? Nós achamos x. Precisamos de achar y agora. Vocês se lembram que f de x é igual a y? Eu quero saber agora quem é o y. Você pode escolher. Como eu sei que x é menos 5, você pode substituir esse menos 5 em qualquer uma das duas. Vamos substituir na g? Só para vocês verem como é verdade. Eu vou substituir na g. Ó, g de x é igual a 2x mais 4. Eu sei que meu x é menos 5. G de menos 5, que é o valor do meu x, né? Vai ser igual a 2 vezes menos 5 mais 4. G de menos 5 vai ser igual a menos 10. 2 vezes 5, 10. Mais vezes menos, menos. Mais 4. Então, a nossa G de menos 5 vai ser igual. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. Menos 6. Ou, então, isso quer dizer que o meu y vai ser menos 6. Os y são iguais, né? O g de x e o f de x é tudo igual. Professor, e se eu pegasse, ao invés da g, eu pegasse a f, dava certo? Dava? Vamos fazer ela aqui? Vamos fazer a danada aqui? Ó, vamos pegar a nossa f. A f de x é igual a quem? A 3x mais 9. Nossa f é igual a 3x mais 9. Eu sei que o meu x é menos 5. 3 vezes menos 5 mais 9, menos 15, né, gente? 3 vezes 5, 15, mais vezes menos, menos, mais 9. Sinais diferentes, subtrai, 15 menos 9. Sinal do maior módulo, menos 6. Viram só? Então, eu tenho aqui, no caso, o meu ponto. Eu tenho o meu ponto. Eu sei que o meu ponto de interseção,
que eu vou chamar de A, ele é quem? Ele é menos 5, que é o valor de X, e menos 6, que é o valor de Y. Só que ele pediu o gráfico também, não foi, gente? Ele pediu o gráfico. Se ele pediu o gráfico, simples também. Deixa eu colocar aqui numa nova malha. Tem uma malhazinha aqui bem bacana que a gente pode usar, ó. Essa aqui. Pronto, essa malha aqui. Aí eu vou dar um zoom. Pronto. Olha só, eu vou desenhar aqui o gráfico. Ups, deixa eu usar a régua. Vou desenhar o gráfico. Só para vocês terem uma ideia, né? Ó, comecei muito em cima. Vou desenhar aqui o gráfico. Pronto. Aqui também. Pronto. Ó, esse aqui é o nosso X, esse é o nosso Y. Repare que o ponto aqui é o menos 5 e menos 6, né? Que é os pontos que a gente tem. Lembramos que a função, a f, ela é 3x mais 9. Quer dizer que, em algum momento, a reta vai passar no 9. Se lembrem, em algum momento, a reta vai passar no 9. Aí eu chego aqui, deixa eu ver se tem 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poxa vida, tem 9 lá em cima. Então, deixa eu fazer de novo, né? Coloco aqui a régua. Deixa eu fazer ela um pouco maiorzinha. Assim. Mais aqui embaixo. Pronto. Coloquei ela mais embaixo. E também vou dar uma descida mais nela para ela ficar um pouco maiorzinha. Aqui na nossa régua. Pronto. Acho que agora dá. Agora vai dar. Eu sei que um dos pontos é 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, gente, ó. Vai passar aqui a danada. Vai passar aqui. Uma das retas vai passar aqui. E a outra... Ó, uma é 3x mais 9 e a outra é 2x mais 4. A outra vai passar no 4. Então, 1, 2, 3, 4. Vai passar aqui, ó. A outra, 4. A outra vai passar no 4. Deixa eu aumentar aqui o poder do ponto. Uma passa aqui. Puxa, onde deu 4 mesmo? 1, 2, 3, 4. E a outra vai passar aqui. Pronto. Eu sei que as retas são crescentes. Tá? Todas as duas retas, elas são crescentes. Como eu quero só um esboço, basicamente eu já encontrei quem são esses esboços, eu preciso de saber outros valores para eu colocar aqui em X, certo? Porque eu posso ter uma reta assim, eu posso ter uma reta assim, eu tenho N maneiras de obter essa reta. Aí o que é que eu faço? Eu estou de posse aqui das minhas duas funções, eu já tenho esse ponto que é... menos 5 e menos 6, que é o ponto que eles vão, o ponto em comum entre eles. Repare que o x é menos 5, ó. Então tá para cá os valores negativos, tá? Os valores negativos. Esse aqui é o x, esse é o y. Aqui é menos 5, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o menos 5. Menos 5. Menos 5 está aqui, ó. Está ligando com quem? Com menos 6 em Y, que é aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menos 6 está aqui, gente, ó. Menos 6. Então, eu vou ligar 5 com menos 6, que é esse pontinho aqui, ó.
É esse pontinho aqui, ó. Pronto. Eu vou desenhar uma reta de verde, que vai ser essa aqui. É porque ele também pede para desenhar o gráfico, né? Eu vou desenhar uma. Opa! Eu vou desenhar uma de verde. Que está aqui. Pronto. E a outra também passando por aquele mesmo ponto lá, gente, ó. Aqui. Eu vou escolher a azul. Aqui. Agora eu tiro a régua. Olha só a minha função aí, como é que ela ficou, né? Ficou meio feinho. Olha só a minha função. Como ela ficou. Esse daqui é o gráfico da função, tá bom? Se a gente quiser, a gente plota aqui no GeoGebra, ó. Lá aqui é mais. E aqui é mais 4, né? Mais 4. Olha só como elas estão posando bem aqui embaixo. Tá vendo? Ó, do mesmo jeitinho. Menos 5 e menos 6. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alô? Muita coisa, né, Pedro? Enquanto não. Muita coisa fácil, não, mas por enquanto não. Qualquer coisa eu mando mensagem perguntando. Mandem mesmo, viu, gente? Eu vou deixar essa aula, ela tá gravada, tá gravando, eu vou deixar ela no YouTube, ela ficou muito grande, muito extensa. Mas aí, no decorrer das semanas, e a gente ainda tem outra aula segunda-feira, antes da terça, e aí vocês podem estar tirando as dúvidas, tá? Então, eu vou encerrar aqui, realmente ela ficou muito grande, e aí vocês perguntam se tiver alguma dúvida, certo? Mãos à obra. Podem usar o Google para ajudar. Ela acabou saindo grandinha. Eu vou ver se eu faço uns videozinhos pequenininhos de 5 minutos ou 4 minutos. Aqui mesmo no Meet, gravo e mando para o WhatsApp ou no Classroom, dando dicas de como é que faz. Tá bom? Ok. Meu Deus do céu, pra quê? O outro ativando a câmera toda hora. Bom, de qualquer forma vai ficar gravado, vocês dão uma olhadinha lá nos trechos, tá bom? Quebra boa. Então, beleza, gente. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Até. Professor, não se esqueça de parar de gravar. Não, eu vou interromper agora. Interromper aqui a gravação, né? Para a apresentação. Pronto. E agora vamos interromper a gravação.